Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Vitor Fernandes. Estou gravando esse vídeo aqui para dar umas explicações para vocês aí sobre como que nós vamos resolver essa atividade de estudos número 1 aqui, de elementos de máquinas, né, do módulo 53 de 2025. Tá? Nós temos aqui 4 questões aí a serem resolvidas, tá certo? São questões aí com conceitos fundamentais aí que vocês vão utilizar nessa disciplina de elementos de máquinas, né? Então, a primeira delas é uma questão aqui que ela envolve o conceito de tensão, tá certo? Então, nós precisamos calcular aqui, encontrar, tá certo? A tensão em uma barra cilíndrica aqui, conforme eu coloquei de forma esquemática para vocês, tá? Vamos fazer uma leitura rápida aqui da nossa questão, ó. Então, nós temos aqui uma barra cilíndrica que ela possui 20 milímetros aqui de diâmetro, tá certo? Então, nós vamos admitir que o diâmetro aqui dela, ó, tá? É de 20 milímetros, beleza? Vamos chamar de D aqui, ó, valendo 20 milímetros, beleza? E ela é tracionada, pessoal, com uma força de tração aqui que vale 20 kN, tá? Então, lembrando que a força de tração é uma força que ela age no sentido de tentar literalmente esticar, né? Puxar aqui a nossa barra, tá? De modo a provocar aqui uma deformação. Tudo bem? Então, ela vale aqui pra gente um valor de 20 kN, tá? E ele quer saber aqui qual é o valor da tensão na qual essa barra aqui está submetida, tá? Pessoal, para a gente calcular a tensão, tá certo? Normalmente a resistência dos materiais ela traz uma equação para a gente que é basicamente uma relação entre força que você aplica aqui num determinado corpo sobre a área da seção transversal aqui desse corpo. No caso, em questão aqui seria a nossa barra, tá? E para nós aqui, pessoal, que faz esse estudo, né, de mecânica dos materiais, que é aplicado em elementos de máquinas, tá? Estudar a tensão para nós é importante porque ela representa como que as forças elas ficam distribuídas internamente aqui, ó, ao longo do corpo, né? E como que o nosso material ele vai reagir a essas forças. Então é um estudo bastante importante quando a gente precisa fazer um estudo para prever falhas, né, em estruturas, tá? Quando a gente vai calcular deformações aqui e principalmente também projetar peças aqui com uma determinada segurança, tá? Então realmente é um conceito bastante importante para a gente. É um cálculo simples, ó. Simplesmente a gente faz o valor da força aplicada, beleza? Dividido pela área da seção transversal aqui da nossa barra. No caso, a força que é uma força de tração, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, pessoal, vai ser o cálculo, né, da área da seção transversal aqui da nossa barra. Então, a área da seção transversal ela é uma circunferência, tudo bem? E nós sabemos aqui que para calcular a área, né, de uma circunferência, tá? Basta que a gente utilize a nossa relação aqui, π, que multiplica d quadrado sobre 4, né? Ou seja, π vezes o valor do diâmetro ao quadrado sobre 4 aqui, tá? Então, pessoal, o cálculo é bastante simples, vamos fazer somente a aplicação dele aqui, ó, π, que multiplica aqui o nosso diâmetro, pessoal. O diâmetro é 20 milímetros, né? Então, nós vamos colocar aqui, ó, 20 milímetros, tá? Então, quando a gente elevar isso aqui ao quadrado, o quadrado vai valer tanto para o 20 quanto para o milímetro, tá? Então, a unidade de medida dessa área aqui vai ficar em milímetros quadrados, beleza? E isso aqui vai ser dividido aqui por 4, tá? Vamos pegar uma calculadora e fazer juntos aqui, ó, beleza? Opa, deixa eu diminuir o tamanho dela aqui, não dá nada não, vamos lá. Na calculadora científica aqui, pessoal, eu vou iniciar com um cálculo de fração, né? Geralmente ela fica aqui nessa posição em qualquer calculadora, tá? Vamos colocar aqui então um π que multiplica aqui, ó, entre parênteses, tá certo? 20 ao quadrado sobre 4, tá? Quando a gente aperta o igual, esse aqui é o valor que nós temos aí para a área da nossa seção transversal, tá? Então ela dá aqui, ó, 314, tá certo? Vírgula 16, vamos arredondar aqui, ó, tudo bem? Vírgula 16 aqui, tá? E a unidade de medida, conforme eu falei para vocês, é milímetros quadrados, tá? Então vamos conservar ela desse jeito aqui e já que eu vou falar para vocês um pouquinho mais sobre essa unidade de medida. Beleza? Então, uma vez que nós temos aqui, pessoal, tá? A nossa tensão aqui, nós temos a nossa área, a gente pode vir aqui e simplesmente calcular, aliás, nós temos a nossa tração, né? A nossa área, a gente pode calcular o valor da tensão aqui que foi pedido para a gente, tá? Então, vamos colocar aqui, calculando a tensão, tudo bem? Ó? Então, calculando a tensão. Beleza?
Então, basta a gente substituir os dados que nós temos ali naquela equação, tá? Então, nossa tração aqui... Pessoal, eu vou transformar a nossa tração aqui para newtons, tudo bem? Então, 20 kN é a mesma coisa que 20.000 newtons, tá? E por que eu estou fazendo isso? Eu vou explicar para vocês já já, mas é por conta da unidade de medida final que nós vamos obter aqui, beleza? Então, essa força aqui, né, essa força de tração, eu vou utilizar ela em newtons, tá? Eu recomendo que vocês utilizem assim também. Então, nós temos aqui, ó, 20.000 newtons, beleza? Sobre a nossa área de seção transversal. Opa, 2.000 não, é 20.000. Sobre a nossa área de seção transversal, que é 314,16 milímetros quadrados, tá? Já vou adiantando para vocês, mas vou dar umas explicações melhores já, é porque quando a gente faz newton dividido por milímetro quadrado, pessoal, isso aqui resulta para a gente em megapascal, beleza? Então a nossa unidade aqui de medida, ela já cai aí no formato padrão do sistema internacional, tá? Normalmente a gente se refere a tensões aí em megapascal. É claro que nós temos outros multiplicadores, né? Quilopascal, gigapascal, enfim. Mas o megapascal é bastante comum aqui nesse ensaio dessas nossas barras, vigas e tudo mais, tá? Então vamos lá, novamente a gente pega a nossa calculadora aqui, eu vou fazer então simplesmente 20.000, beleza? Dividido aqui por 314,16, tá? Na hora que a gente aperta igual aqui, ó, isso dá 63,66, beleza? Então, 63,66. E conforme eu havia falado para vocês, tá? Como nós estamos utilizando aqui newton, certo? Para unidade de medida de força sobre milímetro quadrado, a nossa unidade de medida ela já fica em MPa, ou seja, megapascal, beleza? Então, só colocando essa informação aqui, ó. Newton por milímetro quadrado é igual MPa, ou seja, megapascal. E por que, né, que Newton por milímetro quadrado ele vira megapascal? O que isso aqui significa? Tá? Vamos só fazer um parênteses aqui embaixo, tá? Não é necessário para a atividade, mas é só para vocês entenderem, tá certo? Nós calculamos, pessoal, a nossa área aqui em cima, ó, é π, né, vezes 20 milímetros elevado ao quadrado sobre 4. Pessoal, uma coisa que vocês não podem esquecer de jeito nenhum, tá? É que todas as vezes que a gente pega milímetro, quando a gente fala de milímetro aqui, esse milha aqui, ó, que eu estou marcando com essa caneta vermelha, tá? Ele é uma potência de base 10 e ele significa 10 elevado a menos 3, tudo bem? Então, quando a gente fala milímetro, significa 10 elevado a menos 3 metros, ó, que é a unidade de medida fundamental. E 10 elevado a menos 3, vocês devem se lembrar que significa dividido por 1000, tá? Ó, quando eu pego esse negativo aqui, inverto a nossa potência, né? 10 elevado a menos 3 é a mesma coisa que 1 sobre 10 elevado a terceira, né? O menos aqui, ele joga a minha potência para baixo. E 1 sobre 10 a terceira é o mesmo que 1 sobre 1000, tá? Então, quando a gente fala milímetros, tá certo? 20 milímetros seria 20 sobre 1000 metros, beleza? Por isso, o milímetro aqui, ó, tá? E aí, pessoal, outra situação aqui que é bastante importante é o seguinte, a gente calculou uma área aqui, ó, tá vendo que a gente fez isso aqui elevado ao quadrado, beleza? Então, o que vai acontecer quando eu jogo meu milímetro elevado ao quadrado, pessoal? Eu vou ter 10 elevado a menos 3 metros, tá? E se eu elevar esse cara aqui, ó, ao quadrado, o que está acontecendo aqui? Nós estamos elevando 10 a menos 3 metros ao quadrado. Temos duas formas de fazer isso aqui ou de pensar, tá? Um número ao quadrado é ele vezes ele mesmo, não é? Então, nós temos aqui, ó, 10 a menos 3 metros que multiplica 10 a menos 3 metros, tá? E, pessoal, 10 a menos 3 vezes 10 a menos 3 é 10 elevado a menos 6, beleza? A gente conserva a base aqui e soma-se os expoentes. Metro vezes metro, pessoal, é metro ao quadrado, tá? Então tem que ficar muito claro para vocês que quando nós estamos falando em milímetros quadrados, tá certo? Milímetros quadrados é o mesmo que dizer 10 elevado a menos 6 metros quadrados. Ó. Então essa daqui é a definição que nós temos aqui. Tá? Então 1 milímetro quadrado é o mesmo que 10 elevado a menos 6 metros quadrados, beleza? E aí, gente, uma outra coisa que a gente sabe desde lá da física, lá do ensino fundamental, é que a unidade de medida Newton sobre
metro quadrado, ela significa pascal. Tá? É a unidade de medida de pressão, quando a gente estuda isso aqui lá no ensino médio, né? Então, Newton por metro quadrado equivale a pascal, beleza? Então, vejam bem aqui o meu cálculo. Ó, eu tinha aqui do lado de cima Newton sobre milímetro quadrado, beleza? Vamos desenvolver isso aqui para vocês entenderem. Ó. Newton sobre milímetro quadrado, conforme eu falei para vocês, 1 milímetro quadrado é o mesmo que 10 elevado a menos 6 metros quadrados. Ó. Então, 10 a menos 6 metros quadrados. Tá? Quando a gente resolve isso aqui, pessoal, observem aqui, ó, o Newton por metro quadrado é o pascal, beleza? Então, isso aqui é o pascal. Tá? E sobrou aqui esse 10 elevado a menos 6 do lado de baixo, aqui, ó, dividindo. Tá? O que a gente costuma fazer? A gente joga ele para o lado de cima e inverte a operação. Ele é 10 a menos 6 embaixo, então se ele for multiplicando aqui em cima, ele vai ser 10 a sexta positivo. Tudo bem? Então, o que nós vamos ter aqui? Ó? Esse 10 a menos 6, quando eu jogo ele para cima, ele vai positivo, 10 elevado a sexta. Newton sobre milímetro quadrado, beleza? É o que nós chamamos de pascal. E pessoal, 10 elevado a sexta... Tá? É uma potência de base 10 e ela também tem um prefixo aí associado a ela, né? Ou seja, é um multiplicador que a gente chama de mega, beleza? Então, 10 elevado a sexta pascal é a mesma coisa que mega pascal, tá? Então, por isso aí que Newton por milímetro quadrado nos resulta em megapascal, beleza? Então, por conta disso é que eu vim aqui, tirei o quilonewton daqui, beleza? Para a gente poder executar o nosso cálculo ali. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado clara a explicação, principalmente por conta desse megapascal aqui, o Newton por milímetro quadrado, mas claro que se ficou alguma dúvida, alguma coisa que eu possa ajudar, é só vocês me chamarem, tá? Vamos avançando aí na nossa atividade. Bom, pessoal, agora aqui então na nossa questão número 2, tá? Nós temos um contexto aqui que nos diz que um motor elétrico tem uma rotação de 2.500 RPM aqui, ó, beleza? E ele quer saber qual é a velocidade angular desse motor em radianos por segundo. Aqui, ó. Beleza? Galera, então nós podemos pensar da seguinte forma, tá? Então, o que significam 2.500 RPM aqui? São rotações por minuto, tá? E a gente precisa chegar aqui em uma unidade de medida que é o radiano por segundo, beleza? Ó, por segundo. Então perceba que a gente vai ter uma conversão aqui de unidades, tá? Como é que a gente pode fazer esse cálculo, pessoal? É uma coisa bem simples. Até uma equação que a gente pode substituir diretamente para chegar no valor, tá? Mas eu queria fazer com vocês um pouquinho mais passo a passo aqui, ó. Então o que nós sabemos aqui é o seguinte, eu vou usar a regra de 3, simples, ó. No intervalo de tempo, tá, que representa aqui 60 segundos, certo? Com essa velocidade aqui, com essa rotação, né, nós vamos ter aqui 2.500, tudo bem? Ou seja, 2.500 rotações aqui, ó. Tá? Então, em 60 segundos temos 2.500 rotações e isso significa 2.500 RPM, tá? Então, em um único segundo aqui, pessoal, eu preciso determinar quantas rotações que nós vamos ter, porque depois eu uso essa quantidade de rotações por segundo para encontrar a velocidade angular aqui do nosso motor. Tá? Então, nós temos aqui um valor de x, beleza? Então, gente, ó, vamos resolvendo aqui ela, né? Nós temos aqui, então, que 60x aqui, tá? É igual a 2.500 rotações, onde x aqui, então, vai ser 2.500 sobre 60, né? Sobre 60. E o nosso x aqui, pessoal, tá? Só pegar a calculadora aqui para não fazer caquinha. Então, vamos lá, ó, 2.500 sobre 60, beleza? Dá 41,67 aqui, ó, aproximadamente, tá? Então, 41,67. 41,67 o quê? Né? 41,67 rotações, certo? Rotações para cada segundo aqui, ó. Beleza? Então, isso aqui vai acontecer no intervalo de tempo de 1 segundo, tá? Agora, pessoal, que eu tenho, então, a quantidade de rotações por segundo, fica fácil a gente encontrar aqui a velocidade angular, tá? A velocidade angular, normalmente, ela é representada pela letra ômega, beleza? Minúsculo aqui, ó. E basta que a gente utilize aqui 2π vezes o valor de uma frequência, tá?
Só lembrando que frequência, pessoal, significa que o número de eventos que acontecem aqui por segundo, tá? Então, se eu tenho ciclos ali de uma rede alternada, por exemplo, assim, uma onda senoidal, e a gente tem 60 ciclos por segundo, a minha frequência é 60 Hz, tá? Aqui no meu caso, se eu tenho 41,67 rotações aqui por segundo, beleza? É evento por tempo, tá? Essa daqui, então, seria a minha frequência, beleza? Então, fica bem tranquilo aí da gente fazer o nosso cálculo. O nosso ômega aqui, tá certo? Ele vai ser 2π, tá? Que multiplica esse valor que a gente chegou aqui, ó, 41,67, tá? Logo, né, o nosso ômega aqui, se a gente multiplicar isso, nós vamos ter aqui, ó, 2π vezes 41,67, tá? Rotações por segundo. Isso aqui vai me dar um valor aí de 261,82 radianos por segundo, tá? 261,82 radianos por segundo, beleza? Então essa daqui seria basicamente a solução aí da nossa questão 2, é bem tranquila, tá? Conforme eu falei para vocês, tem equação matemática, tem conversor de unidade que faz esse cálculo para a gente de forma rápida, mas o cálculo ele é feito desse jeito aqui, conforme eu mostrei para vocês, beleza? Então essa daqui seria aí resultado aí da nossa questão número 2. Vamos avançando então para a nossa próxima questão, questão número 3.